A alta das ações da Vale, e não só da mineradora Vale, né? Mas também das empresas que estão atreladas ao setor de mineração e siderurgia, né? Gerdau, CSN, Usiminas. Nós temos assistido aí nos últimos meses um forte movimento de alta. Então hoje eu vou comentar um pouquinho sobre esse setor, quais pontos são importantes para uma análise, para quem está investindo ou quer investir nessas empresas. E se ainda a Vale, né, se as ações da Vale estão baratas, tá, pessoal? Mas antes de começar esse vídeo, dá um like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, né, pessoal? Nessa semana, né, ou melhor, na semana passada, mas após o fechamento dos mercados, a Vale soltou um fato relevante aí de um programa de recompra bem grande, né? Vai recomprar pouco mais de 5% do valor de mercado da empresa, tá? Então a gente está falando aqui de uma empresa que vale mais de 500 bilhões de reais na bolsa, ou seja, é um volume financeiro bem grande, maior que muita empresa, né? Que a empresa toda que era listada na bolsa. E o que isso nos mostra, né? Bom, se alguém tem alguma dúvida se a Vale está barata, quando a empresa pega o próprio capital, né, o recurso que está em caixa, para recomprar as ações, isso demonstra com certeza aí o melhor alinhamento possível de interesses, né? Ela está recomprando porque ela acha que está barato, usando uma das coisas mais preciosas, que é o caixa. Mas vamos lá, né? Eu vou começar a mostrar aqui alguns pontos. Como é que o mercado está, né? Então eu peguei aqui o Ibovespa versus as empresas, né, desse setor, Vale, Gerdau, CSN e Usiminas, e o que a gente vê do início do ano para cá. O índice caindo 1, Vale subindo 13, Gerdau subindo 13, CSN subindo 10, Usiminas subindo 14. Ou seja, temos um movimento de alta, né? Esse movimento continuou no ano passado, no final do ano passado foi um pouquinho mais intenso, mas ele ainda segue, né? Naquele rotation que a gente tem assistido globalmente, né? Ou seja, uma troca de setores pelos investidores e também pelo um ciclo de China que eu vou explicar aqui. Quando a gente pega nos últimos 6 meses, né, a gente vê o Ibovespa subindo quase 23, Vale 76, Gerdau 35, CSN 113 e os Usiminas 65%. Ou seja, a gente está vendo aqui um movimento de forte alta sim, tá, pessoal? Então isso é importante, tem uma correlação muito forte com o setor e eu vou começar aqui a mostrar um ponto importante para a análise dessas empresas. Para entender bem esse setor, a gente tem que entender o seguinte: minério de ferro, né? A Vale é a grande produtora, né, uma das maiores do mundo de minério de ferro e basicamente 98, 99% do minério de ferro do mundo é utilizado para a produção de aço, tá? Então é o insumo, o principal insumo aí para a produção de aço, e aço é utilizado em indústria e infraestrutura, tá? Como é que a gente pode entender a indústria do aço em aços longos e aços planos, tá? Quando a gente fala de aços longos, estamos falando de vergalhão, aquelas barras, né, de forma simples, que são muito utilizadas na construção civil. Aços planos são chapas, então é tudo aquilo que é utilizado na indústria automobilística, na indústria branca, né, aquilo que vai na casa, no fogão, na geladeira que tem na casa de todo mundo, aquilo é aço plano. Existe uma série de infinidades de aços planos, né, mas para exemplificar. Ou seja, aço, infra e indústria, né? E está atrelado fortemente à economia chinesa. E esse é um ponto importante desse setor para quem investe. A gente vê aqui, né, o gráfico do minério de ferro nos últimos meses, e o que a gente assistiu é o minério de ferro, mesmo no pior momento da pandemia, ali no início de 2020, no caso global, né, de mercado de pânico, caiu muito pouco, né? Saiu dos 90, chegou próximo aos 80 dólares e voltou, né? Subiu um movimento de alta aqui, hoje está na casa dos 160 dólares, mas isso tem uma razão. A China, eu já falei algumas vezes aqui, a economia chinesa está retomando fortemente, né? Ela cresceu em 2020 2,3%, na contramão do mundo, e o que ela fez foi mudar a estratégia, né? Ela virou a mão, naquele momento ela tentava crescer via economia doméstica, né, tentando migrar, um ciclo um pouco diferente do que ela fez nas décadas anteriores. Nesse momento, né, ela viu que ela tinha que reaquecer a economia e ela fez o que ela sabe fazer muito bem, que é crescer com infraestrutura, né, construindo pontes, estradas, para quem precisa, para quem não precisa, reaquecendo a indústria, e isso fica claro nesses pontos aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse gráfico aqui é o gráfico de PMI, né, um indicador de
industrial, né, de gerente de compras. E ele significa que sempre acima de 50 existe uma expansão na atividade econômica, abaixo existe uma retração. E o que a gente vê, né, é que logo após esse ponto aqui, que foi o pior momento da pandemia, e depois desse ponto aqui, que foi o pior momento aqui para eles, né, uma única incidência de atividade econômica, depois disso a economia retomou e a gente vê aqui uma incidência do PMI acima de 50, ou seja, isso aqui é importante. Produção industrial, tá? Então a gente pega a produção industrial aqui, acumulado no ano, e o que a gente consegue ver, né? Janeiro e fevereiro desse ano, contra, né, o ano passado, tive uma alta de 35,1%. Lógico que no início do ano passado as coisas estavam ruins, mas a gente vê que 2020, né, teve um crescimento de 2,8%. Então, assim, indústria chinesa, produção industrial crescendo, né? E o lucro da indústria, tá? Então isso aqui é bem importante. O ano passado cresceu 4,1%, no pior ano da história, né? E aqui no início desse ano, até fevereiro, crescendo quase 180%. Então uma porrada. A economia chinesa está retomando fortemente, como eu disse, cresceu no passado, deve crescer entre 8% e 9% esse ano e vai impulsionar, sim, vai continuar impulsionando esse setor, essas empresas, tá? Por isso que está posicionado de alguma forma em mineração e siderurgia, você acaba descolando do qual Brasil, retomada, reabertura, porque a gente está falando de China, eles vão continuar fazendo isso aqui, são exportadoras, ou seja, você está protegido por dólar. Então eu gosto bastante, eu vou mostrar um pouquinho o valuation aqui, os números da Vale. E pessoal, são as empresas que eu tenho me posicionado faz um bom tempo, gosto, tenho dentro das minhas estratégias, né? Muita gente me pergunta, eu sou estrategista-chefe da Levante, né, uma casa de análise independente. Eu tenho minhas recomendações, minha carteira recomendada. Para quem quiser, eu vou deixar aqui embaixo o Carteira Estrategista, que são minhas recomendações com essa visão macro que eu sempre falo aqui. Então minha carteira sai de R$ 21,90 por mês por R$ 14,90 por mês para você que é aqui do meu canal, ou seja, 32% de desconto. O link está aqui embaixo, tá? É só usar Rafa 120k. Meu canal está chegando aos 120 mil inscritos, então um presente para vocês. Eu vou mostrar aqui um pouquinho da Vale, né? O quanto essa empresa vem entregando de resultados. E quando a gente pega, né, o último trimestre do ano passado, falando em dólares, né, a empresa entregou aqui um EBITDA, uma métrica de geração de caixa, né, de 9,1 bi. Quando a gente pega o valor de mercado dela em dólar, ela está por volta de 98. Ou seja, entregou muito, né, entregou 9% da empresa em um trimestre de EBITDA. Quando a gente coloca esse valor, né, para ver o quanto gerou de caixa de fato para a empresa ali, livre das operações, ela gerou 5 bi de dólares livre em um trimestre. Isso é muito, tá? Eu vou colocar aqui alguns pontos. Em 2020, no ano fechado, o EBITDA dela foi de quase 22 bilhões de dólares, tá? Quando a gente pega o valor de mercado dela, que é quase 98, ou seja, estou pegando agora, depois dessa alta recente, do lado da dívida. Ela coloca, vou até colocar aqui para vocês, né? Ela coloca como se não tem dívida líquida, ela tem caixa líquido. Entretanto, ela tem algumas provisões referente a Brumadinho, São Marco, Refis, entre outros aqui. Então, eu vou colocar tudo isso aqui na conta, vou considerar como dívida, tá? Vou considerar uma dívida um pouco mais de 13 bi. Se a gente pegar os dados do ano passado, né, fechado, está falando aqui que a empresa está tradando a 5 vezes EV/EBITDA, entretanto, né, ela vem entregando muito mais. Ela começou o ano paralisada, com minério de ferro a 90, a gente está falando agora que o minério de ferro está a 160, entregando 9 bi de EBITDA por tri. Tá? Não vamos trabalhar com 9 bi, porque a gente está falando do nível de minério, vai a 160, vamos trabalhar com 120, 130. Trabalhando com 120, 130, ela deve entregar um EBITDA próximo de 30 bi de dólares. Ou seja, a gente está falando de uma empresa sendo negociada a 3,6 vezes a EBITDA, geração de caixa. Vai? É muito descontado. Então, quando a gente fala de empresas de tech, e-commerce, Magalu é negociada 100 vezes. Né? Vale, em 3 anos, né, pouco mais de 3 anos, ela gera de EBITDA o que ela vale. Assim, ela está gerando muito caixa aqui. Ela fez por isso esse anúncio de recompra, porque ela está descontada. A política de dividendos deve ficar mais agressiva com essa geração de caixa, tá? Então a empresa sim é descontada e eu acho barato, tá, pessoal? Então, para quem tem uma carteira e gosta de ter uma carteira equilibrada, faz sentido olhar para esses ativos, seja
para Vale ou para os outros ativos, né, atrelados à mineração e siderurgia, que são ativos de velho, estão descontados. E como eu disse, né, quem quiser conhecer mais a minha carteira recomendada, né, a carta do estrategista, o link está aqui embaixo. Usem o cupom RAFA120K. Tá certo? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal. Até o próximo.